Olá, boa tarde a todos, bem-vindos de volta ao Remute, edição 40, 1º de 2023. E aí, Kessa? E aí, Tranquilo? Marcelo? Tô vendo aí que você tá no MASP, na Avenida Tô Paulista. aqui na Paulista, os carros pararam por um momento aí para fazer a nossa live aqui, né? Acho que eles vão ficar 1 hora parado mais ou menos aqui, o tempo não vai mudar, vai ficar firme assim, bonito. Sensacional, prazer estar aqui novamente, primeiro Remute do ano. Tô Pois é, aí para primeiro arrebentar. Remute na última sexta de janeiro. Você vê que o ano só começa realmente depois do aniversário de São Paulo. Pois é, e aliás, falar em aniversário de São Paulo, meus assuntos vão ser todos relacionados a São Paulo, como vocês podem ver pelo pano de fundo aqui, né? É isso aí. Hoje, então, não tem muita tecnologia. Hoje a gente não vai falar de tecnologia, não. Vamos falar de São Paulo mesmo, falar aí da cidade um pouquinho, algumas atrações turísticas aí, e umas historinhas por detrás de algumas delas. Eu trouxe umas coisas bem legais aqui também. Também não vou falar muito de música hoje, vou falar um pouco de história, mas vou citar algumas séries bastante interessantes que eu acabei devorando séries aí nas nossas férias de Remute. Que Acabei bom. detonando aí e vou dar algumas dicas bem legais aí de coisas interessantes para o pessoal assistir, ouvir e por aí afora. Quem está assistindo a gente aqui não é inscrito no canal, já se inscreve. Saiba que a gente tem os cortes aqui dessa edição liberados ao longo da semana. A gente tem também no Spotify aí o áudio aqui, né, de quem quiser ouvir, baixar e ouvir depois, né? Então, fique inscrito no canal, dá um like e compartilha com os colegas que gostam aí desse tipo de podcast e que gostam também de São Paulo e dos assuntos que a gente vai falar aqui, que vai ser bem interessante hoje, hein? Já quero deixar um beijo enorme para a Andréia, que está aí, André Fernandes, assistindo a gente. Não sei se é a primeira vez que ela está aí, mas, meu amor, obrigado aí por estar entrando aí para ver a gente. Bem-vinda. E já Bem-vinda. compartilha com os amigos aí que gostam do assunto. Se estiver gostando, já compartilha, que é importante para o canal, né? Bom, quer lançar suas efemérides? Daí eu já começo falando de São Paulo um pouquinho? Ai, vamos, né, cara? Porque a gente ficou tanto tempo aí sem divulgar, sem falar coisas aí, e nesse último mês aí aconteceu tanta coisa, né, cara? A gente teve aí algumas passagens aí importantes do Pelé, que faleceu, perdemos também o Roberto Dinamite no mesmo segmento, aí quase no mesmo dia, né? Foi acho que no dia seguinte ou 2 dias depois. O Papa Bento XVI foi no mesmo dia. Aí essa semana o David Crosby, do Crosby, Stills, Nash Young. Então, né? Teve o último show do Milton Nascimento também, em 13/1, lá no estádio do Mineirão, que foi, assim, emocionante. Umas coisas que a gente fica com remorso de não ter feito os remutes aí nas semanas passadas, né? E Verdade. comentado esses assuntos, né, cara? Porque são marcos históricos que a gente não pode deixar passar, né? Exatamente. Não deu, Uma mas coisa vamos tentar, né? Tentar recuperar agora e nos próximos, né? e falar bastante coisa interessante, né? O meu time do coração, São Paulo Futebol Clube, fez 93 anos aí ontem, né? Anteontem, né? E para comemorar, eles fizeram uma homenagem aí ao Tele Santana, que também é outro técnico que dirigiu a seleção brasileira ali naquela seleção maravilhosa de 82. Então o povo tem bastante carinho aí com o Tele, né? Não só a torcida do São Paulo. Então parabéns para o São Paulo também. E a gente tem hoje também uma coisa bem trágica, né? Dos 10 anos aí daquele episódio lá da Boate Kiss, lá de Santa Maria, né, cara? Faz 10 anos aí que aconteceu aquilo lá, né? Nossa, 10 anos já, hein? E nada 10 anos, cara. foi resolvido aí de condenações, né? Parece. Tem uma série da Netflix, né? Que fala sobre isso, né? Que estreou. Saiu uma série brasileira da Netflix. Eu até esqueci aqui de botar, de comentar, mas tem uma série brasileira, sim. Esqueci o nome dela, eu vou pegar daqui a pouco, a hora que você estiver falando, eu vou pegar o nome aqui, que eu tinha anotado, era o último dia. Eu anotei aqui, Pode deixar que eu esqueci. pesquiso aqui enquanto você está falando aí.
Eu vou para citar aí essa série, que ela é bem interessante. Aí, se não me engano, são 5 ou 6 episódios, bem interessante. Bom, e vamos para as efemérides aí também, né, Marcelão, para a gente dar início, dar o pontapé inicial aos nossos assuntos. Então, hoje aí é um dia de consciência bastante grande, que a gente a gente celebra aí, na verdade, é um dia de recordação do Holocausto, né? Então, para a gente fazer aquela reflexão aí com relação ao passado, ao que foi esse episódio aí da história mais recente aí da humanidade. Eu vou falar de uma história... Só um parênteses aqui, o Antônio Carlos já colocou aqui, toda noite o mesmo dia. Toda noite o mesmo dia, é isso aí. Você assistiu essa série, Gugu? Sensacional, né? Eu não assisti ainda. Eu não assisti. Eu já comento aí. Se já assistiu, eu já comentei. Eu não assisti ela ainda, mas eu vi que ela foi lançada recentemente. Uhum. Né? Então, beleza, o Gugu já citou aí. O Gugu também é outra enciclopédia que ajuda aí nos... Uhum. Deixa o Alair entrar, você vai ver que aí é só provocação aqui. Então, além do dia da recordação do Holocausto, que é o dia internacional, né, o mundo inteiro para refletir sobre esse assunto, aqui no Brasil é dia do orador e também é aniversário do município de Pedro Leopoldo, de Minas Gerais. Então, quem souber também quem nasceu em Pedro Leopoldo, como se chama o cidadão nascido em Pedro Leopoldo, pode postar aí também, que a gente agradece. Pedro Leopoldense? Pedro Leopoldinense? Sei lá, né? Muito bom. Então vai lá, Marcelo. Vamos lá? Tá dada, deixa. Perfeito. Vamos falar um pouquinho dessa cidade que acabou de completar aninhos, né? A cidade de São Paulo completa 469 anos. Né? Eu coloquei uma foto icônica aqui na esquina da São João com a Ipiranga. Né? A gente podia até colocar a música, né? Mas não deu tempo de colocar a música, mas fica aí a dica, porque é muito icônico esse local. E aí em frente eu até ia colocar a foto, acabei não colocando, o Bar Brahma, né? Um dos mais tradicionais da cidade, fica justamente nessa esquina. Mas eu vou falar um pouquinho sobre São Paulo do ponto de vista da fundação dela. Acho que talvez não em todo mundo conheça quando foi fundada, quem fundou, onde, né, por que se chama São Paulo, inclusive, né? Quem sabe por que chama São Paulo exatamente? Vamos ver isso então. Bom, no dia 25 de janeiro de 1554 é que aconteceu a fundação da cidade. Olha lá, o que está botando a música baixinha aí? BGzinho, só pra você falar. Muito bom. Perfeito. Bom, o som de fundo, né, do BG. São Paulo foi fundada nesse dia por 12 padres jesuítas. Dentre eles, os principais, os mais conhecidos, são justamente o padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. O nome original da época da fundação é São Paulo dos Campos de Piratininga. E era, na verdade, uma vila da capitania de São Vicente, que tinha sido fundada em 1532, alguns anos antes. Por curiosidade, Piratininga significa, numa linguagem indígena, peixe seco ou peixe a secar após a cheia do rio. Então aí era o nome da cidade, São Paulo dos Campos de Piratininga. E por que ela tem esse nome? Porque ela foi fundada em 25 de janeiro, e essa era uma data celebrada pela Igreja Católica como a data da conversão do apóstolo Paulo de Tarso. Então essa foi a data da conversão, ele era Saulo, se transformou no Paulo apóstolo, né? E foi justamente no dia 25 de janeiro, quer dizer, não se sabe se foi exatamente esse dia, mas é a data da comemoração pela Igreja Católica. Até tem um trechinho da carta de José de Anchieta à Companhia de Jesus falando sobre isso. Abre aspas. A 25 de janeiro do ano do Senhor de 1554, celebramos em paupérrima e estreitíssima casinha a primeira missa no dia da conversão do apóstolo São Paulo, e por isso a ele dedicamos nossa casa. Fecha aspas. E aí ficou o nome São Paulo, né? Vou colocar aqui um quadro chamado Fundação de São Paulo. Foi pintado por Oscar Pereira da Silva em 1909.
tentando mostrar o que foi mais ou menos essa época, essa fundação. Né? O local onde isso aconteceu, onde foi criada essa casinha aí dos jesuítas, foi justamente o lugar onde é hoje o pátio do colégio, no centro histórico da cidade de São Paulo. Esse é o local da fundação original, um planalto entre os rios Pinheiros e Tietê, né? E essa casa, claro, não foi essa que está aí na foto, né? Na foto, essa é uma construção com base no original, na casa original que tinha aí antes de 1653. Né? Então, na época, era uma cabaninha de nada, isso foi evoluindo, e essa é a construção atual aí. Tem museu, tem algumas outras coisas aí bem interessantes para visitar. Né? Bom, a cidade foi inicialmente habitada por colonos portugueses e tribos de índios guaianazes. E uma pessoa muito importante aí foi o cacique tupiniquim Tibiriçá, que acabou apoiando os jesuítas na fundação da cidade e acabou defendendo a cidade de ataques de outras tribos indígenas que eram contrárias à aliança de algumas tribos com os portugueses. Então havia guerras ali entre as tribos, umas se aliavam aos portugueses, outras não. E o índio cacique Tibiriçá, ele juntou aí umas tribos, aí defendeu a cidade, na época minúscula, né, de outras tribos. Né? E ele acabou se batizando pelos jesuítas e mudou seu nome para Martim Afonso Tibiriçá, usando o mesmo nome de um outro português, né, que era o da capitania de São Vicente. Né? Ele acabou casando-se com a índia Potira e teve muitos descendentes. Aliás, boa parte das pessoas de São Paulo hoje, dos paulistas ou paulistanos, são descendentes aí de Tibiriçá com a índia Potira. Né? Eles tiveram muitos descendentes. Inclusive, por curiosidade, a rainha consorte Silvia da Suécia atual é uma descendente do índio Tibiriçá. Vocês podem procurar aí depois, aí a rainha Silvia da Suécia, ela tem como ascendente aí, inclusive eu, né? Eu preenchi minha genealogia no site ali dos Mormons, que tem a maior base genealógica do mundo, e eu consegui reconstruir uma linhagem que chega até o índio Tibiriçá. Então, eu e a rainha Silvia da Suécia somos parentes por algumas dezenas de gerações atrás, aí, assim como boa parte da cidade de São Paulo. Bom, o índio Tibiriçá está com seus restos mortais aonde? Na cripta da Catedral da Sé. Então, aí nessa foto vocês veem à direita uma imagem, aí, alguma pintura. Não é, né, claro, ninguém registrou na época talvez a imagem dele, mas é uma gravura aí representando o cacique Tibiriçá, e à esquerda nós temos o local onde estão os restos mortais do cacique Tibiriçá. Né? Bom, algumas curiosidades sobre São Paulo. Né? A área total dela é de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. População total de 2021 era de mais de 12.396.000 habitantes. E a região metropolitana, que compreende no total 39 municípios, incluindo São Paulo, é de 22 milhões de habitantes. É a 6ª ou 7ª região metropolitana mais populosa do mundo, dependendo da lista que você vê, né, que considera uns aspectos ou os outros, entre 6ª e 7ª região metropolitana mais populosa do mundo. Em termos de cidade, é a 14ª cidade mais populosa do mundo, sendo que é a mais populosa do hemisfério sul e a mais populosa do hemisfério ocidental, né? Sendo mais populosa até que a cidade do México ou Nova York. Né? Bom, a região metropolitana de São Paulo concentra 23% da população do Brasil e 33% da renda do país. Olha só o que é essa região metropolitana de São Paulo. Né? Quase Caraca, um quarto? Quase da população do Brasil mora no Grande São Paulo. Caraca, eu falava que eu achava um absurdo no Chile, que também uma grande maioria está em Santiago e o resto é tudo espalhado, mas o Chile também é muito desértico, né? Muita montanha, muitos Andes ali, né? Verdade. Sabia, era 20%. Também meio que surpreendeu aí. A gente sabe os números, mas quando vai ver em termos percentuais fica surpreso, né? Quase 1/4 da população brasileira vive na Grande São Paulo e 1/3 da renda. Né? O PIB de São Paulo corresponde a 11% do PIB brasileiro. Se a cidade de São Paulo fosse um país, ela seria a 36ª economia do mundo.
acima de Portugal, Finlândia e Hong Kong. Olha só, hein? Caraca. Você vê que coisa, né? Em termos de quantidades de bilionários, é a sexta do mundo. Está entre as 10 mais caras do mundo, na frente de Londres, Paris e Nova York. Você não pode falar esses números do PIB aí para os separatistas aí, que os caras já se inflamam e falam, tem que separar! Tem que ser. Mas são números impressionantes, né? Caramba, é mesmo. É isso. Essa é um pouquinho da história da Fundação de São Paulo e algumas curiosidades aí. E ao longo aqui do Remote eu vou falando em alguns pontos turísticos aí interessantes, tradicionais de São Paulo, alguns novos, alguns antigos. A gente intercala aí com as novidades aí, assuntos que o Chiesa vai trazer para a gente. Eu vou tentar ser um pouco sintético também vou falar de uma fundação aqui, mas não é de uma cidade, cara, é de um império. Eu vou buscar a história um pouquinho mais lá atrás. Eu vou falar aqui um pouquinho do final do Império Romano, e a gente divide aí o Império Romano em Império Romano da região de Roma, né, que pegava ali a grande parte mediterrânea ali da Europa, a Gália, que é França e Bélgica ali, e norte da África e uma parte ali do Oriente Médio. Então, esse daí seria o Império Romano total, mas a parte do Império Romano, essa parte mais europeia, a parte mais ocidentalizada ali, ela teve o início um pouquinho antes de Cristo, ali, 27 antes de Cristo, né? E o final por volta de 395 depois de Cristo. Só que a gente ainda tem no Oriente o Império Romano ali em Jerusalém, né? E Constantinopla. Jerusalém ele foi tomado ali pelo Saladino, né, em 1400 e alguma coisa, não me recordo direito, e a parte de Constantinopla, né, ela era comandada, né, pelos católicos, pelos romanos, até também 1400 e alguma coisa aqui, que eu já vou falar a data aqui. Mas o marco dessa história aí, do final do Império Romano, era 1449. O marco do final do Império Romano, ele se deu exatamente no dia 6/1 na verdade, em 1449 foi coroado o último imperador do Império Romano do Oriente, né, que era o Constantino Paleólogo. Tem uma foto dele aí, de estátuas dele aí também, se puder colocar para a gente ir ilustrando, né? Também conhecido como o Constantino Dragazes, né? Ele foi o último imperador romano de 1449 até a sua morte, que foi em 1453, em 29 de maio de 53. Né? O Constantino, ele nasceu em Constantinopla, em 8 de fevereiro de 1404, e não tem nenhuma informação precisa a respeito, mas é aceita que Constantino ele ficou na cidade que ele estava sendo bombardeada por semanas, né, em Constantinopla, e ele argumentando que iria morrer pelo povo e pelo Império Romano, ele não quis abandonar, né? Ele estava sofrendo ali uma série de bombardeios ali pelo imperador Mahmed II, né? Ele acabou sucumbindo aí as muralhas ali de Constantinopla acabaram sucumbindo, e Constantinopla foi tomada e está em poder turco até hoje, né? Em a cidade que já foi chamada de Bizâncio, né? Era a ponte ali entre a Ásia e a Europa. Depois que Constantinopla foi tomada pelo Mahmed, ele teve o nome alterado para Istambul, né? O Constantino ele entrou na história não por ter sido por algum feito, alguma coisa que ele fez durante o reinado dele, mas sim pela queda da cidade de Constantinopla. E ele foi um imperador que resistiu até a morte, né? E ele não quis abandonar a cidade, falando que ele iria ficar até proteger o povo dele até quanto ele conseguisse, né? Ali a gente tem, nessas imagens que você está mostrando, tem uma estátua
do Constantino, e bem à direita ali tem uma cena de uma série que é bastante interessante, que fala exatamente dessa ascensão do Império Otomano, né? São 2 temporadas, é uma série da Netflix chamada A Ascensão do Império Otomano mesmo, e são 2 temporadas de 6 episódios de aproximadamente 45 minutos cada. A primeira temporada fala sobre a tomada de Constantinopla e a morte do Constantino, e a segunda temporada vai falar da sequência disso daí, que é Constantino não, o Mehmed, ele teve uma relação muito próxima com o Vlad Tepes terceiro, né, que você já citou isso daí em outro remute, né, que a gente atribui a ele a pecha de ser o Conde Drácula, né? Ele é o príncipe da Valáquia, né? Então, ele foi... A história é muito interessante, vale a pena assistir essa série, viu? Porque é uma série que é um documentário e ele tem dramatização também. Então, ele é encenado, mas ele é pontuado por narradores e historiadores que contam as passagens históricas, então é muito fiel à história real, isso daí. Não é uma obra de ficção, não é um romance, não, é muito interessante. Então, o que aconteceu? O pai do Vlad Tepes, né? Ele em um acordo que ele fez... Era o Drácula. Isso, Dracul, Vlad Dracul, né? Uhum. Ele fez um acordo com o imperador otomano porque ele tinha problemas ali com manter ali o título de voivoda, né? Que é um príncipe ou um general daquela região, por causa dos húngaros, né, que invadiam e não sei o que, então ele estava tendo muito problema lá, e ele pediu apoio ao sultão lá, otomano, né, imperador otomano, e ele ajudou, só que ele falou assim, você precisa ser... como é que eu vou confiar que depois que eu vou te ajudar a ficar regente na Valáquia, você vai ser fiel a mim? Ele falou, não, eu vou deixar meus 2 filhos com você, e ele deixou o Vlad Tepes terceiro, e o Radu, seu irmão mais novo, né? Com os otomanos. Eles cresceram, aprenderam isso. Depois o Vlad Tepes II, ele traiu o imperador e não voltou e não ajudou mais. De qualquer maneira, quando ele foi derrotado lá em uma guerra local, o Mehmed falou, eu vou ajudar vocês a retomarem o trono na Valáquia. E ele acabou ajudando o Vlad Tepes, que, por conta de não pagar impostos, não sei o que, entrou numa outra guerra e foi derrotado também. Coisas que contam com bastante detalhes ali, essas passagens. Então, é muito interessante essa série da Netflix, vale muito a pena assistir, que conta essa história, né? E esse daí essa derrocada, a perda ali de Constantinopla para os otomanos é o fim do Império Romano também no Oriente, ali datado em 1453. Né? Então, o Império Romano a gente divide nessas 2 partes. Agora, antes disso, né, Roma... Ela já era uma grande potência, mas ela era uma república, né? Nos anos ali antes de Cristo, antes da nossa era, né? Roma era uma república muito forte, até um personagem que é extremamente importante na história, que é o Júlio César. Né? A gente sempre atribui, ele tem uma importância histórica gigante, porque ele não era um imperador, ele não era um nobre, ele era um filho de camponeses, e ele teve o pai e a mãe mortos, acabou entrando muito cedo para o exército romano, e ele se destacou muito porque ele era um cara... Nessa época, você só conseguia evoluir ou ter algum prestígio, algum privilégio, se você fosse um grande soldado, né?
Era uma forma que você tinha para ser honrado. Então ele entrou no Império, no Exército Romano, e ele era um soldado extremamente eficiente, né? Ele entrou aos 16 anos, ele entrou no Exército. Ele se tornou um dos mais bravos soldados e ganhou muito status com isso, ganhou terras, ganhou prestígio, e sob o comando. Uma coisa que foi determinante na carreira dele foi ele era do pelotão do Marco Licínio Crasso, né, que ele foi cônsul de Roma por 2 vezes, era um dos homens mais ricos do mundo. Eles conseguiram acabar com a rebelião dos escravos e gladiadores, que na época era liderado pelo Espartacus. A gente também conhece a história do Espartacus, né? Então, o Espartacus, na época, tinha um exército de 100 mil soldados, né, que estavam marchando e conquistando um monte de coisa e já indo caminho de Roma, né, para tomar Roma, porque o Senado, na República, o Senado era realmente quem mandava. Você tinha o cônsul, né, que era como se fosse um primeiro-ministro, um presidente, não tinha um status de imperador, mas tudo que o cônsul dizia passava por uma aprovação do Senado, e o Senado era muito forte. E o Espartacus estava indo caminho de Roma para tomar Roma de volta, e aí o Crasso falou assim, a gente vai ter que voltar para Roma para proteger Roma. E o Júlio César falou, não, nossas mulheres, filhos, não sei o que, tudo lá em Roma. A gente não pode deixar eles passarem as nossas barreiras aqui, porque senão já era, né? Ninguém vai segurar o exército de 100 mil, e eles são tudo gladiadores, eles são muito bem treinados. Então, numa estratégia do Júlio César, eles atacaram de surpresa e conseguiram, com um exército de menos de 40 mil soldados, acabar mesmo com o exército do Espartacus, mataram todo mundo, né? Aí o Crasso, voltando para Roma, ele ia ganhar os louros dessa grande vitória que ele teve, só que um outro cara que era chamado de Quineu Pompeu Magno, né, ele assumiu que foi ele que fez a proeza de acabar com o exército do Espartacus, né? E aí ficou aquela coisa bem esquisita, e o Júlio César, ele teve uma outra ideia brilhante, é um cara brilhante mesmo. Ele falou assim, puta, o Crasso e o Pompeu estão brigando ali pela vaidade de, quem que matou o Espartacus, quem que acabou com a rebelião, não sei o quê, e ele falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, o Pompeu, ele tem o melhor exército, tem grandes facções, grandes pelotões. O Crasso é um homem muito rico e tem muita influência no Senado, né? E eu sou um cara muito inteligente. Então, lançou a proposta do triunvirato, o primeiro triunvirato da história. Eles se uniram os três numa força só para comandar Roma e nomearam Júlio César como cônsul de Roma nesse primeiro momento, né? Aí o Júlio César tinha muito apoio do Crasso, né? E o Pompeu era meio enciumado com as histórias do Júlio César. Então, o Crasso, ele foi fazer... ele teve uma iniciativa de ir conquistar um território que eles já tinham... os romanos já tinham tentado conquistar um território que fica ali na região da Arábia Saudita, ali no Oriente Médio. Eles tinham tentado conquistar em outras épocas e não tinham conseguido, né? Parte do Iraque, ali da Arábia Saudita, né? E eles não tinham conseguido. E o Crasso falou, não, eu vou para lá, vou conquistar esse território e refaço o meu nome, já que eu não consegui levar o crédito de derrotar o Espartacus, eu vou conquistar um território que a gente nunca conquistou. E foi para lá e foi aniquilado, né? Por isso que o termo erro crasso, ele vem desse episódio, né? Devido à Batalha de Carras, né? Que ele foi tentar invadir o Império Parta, né? Que se chamava essa região aí do Iraque e da Arábia Saudita. Então, morreu o Crasso, o Júlio César perdeu o apoio, né? E ele foi deposto do cargo de cônsul, mas o Pompeu foi muito gente fina com ele, falou, você pode ser governador de alguma província nossa,
né? E ele falou: eu quero ser governador do norte, né? Mais ao norte, ali, uma parte mais ao norte da Itália, ali, uma parte que é norte da Itália, Suíça e França, era a Gália, né? Toda essa região, e Bélgica ali também, era a Gália, né? Ele falou: eu quero ser governador da Gália. Então, parte da Gália era romana e a maior parte ali onde fica a França e a Bélgica era dos gauleses, né? E nunca que os romanos tinham conseguido entrar ali. E foi aonde o Júlio César se fez. Ele invadiu a Gália, dominou o território, ficou ali com uma parte ali do território que ele não conseguia conquistar, né? E ele foi tentando invadir, foi fazendo uma força danada, tanto que até ele conseguir aniquilar por completo os exércitos ali que protegiam a Gália. Foi uma iniciativa muito interessante do Júlio César, e uma passagem que a gente vê, por exemplo, nas histórias do Asterix, é exatamente essa passagem que eles falam, né? O Asterix, e todo mundo tem esse nome X, né? Em função de um dos líderes que seguravam a onda para que eles não invadissem a Gália. E a Gália vivia em conflitos internos, né? E eles tentaram, por uma ação desesperada, se juntar, as tribos todas se juntarem, eles eram bárbaros, né? Eles tentaram se juntar, mas de qualquer maneira eles acabaram aniquilados pelo exército do Júlio César, e ele dominou a Gália e voltou para Roma para ganhar os louros dessa conquista, né? Pô, conseguimos conquistar a Gália toda, né? E aí, os louros, literalmente, né? Que era ganhava a coroa. Ele exatamente isso. Ele queria voltar para Roma para reivindicar a volta dele ao cônsul, né? Ele queria voltar a ser cônsul, né? E ele não, voltando para Roma, marchando com os soldados para Roma, tudo era muito demorado, né, cara? Imagina que você vinha marchando com 40, 50 mil pessoas da França até Roma, né, no meio da Itália. Quantos meses você não demorava para fazer isso? E aí algumas mensagens eram trocadas porque você tinha gente que ia de cavalo e levava mensagem na frente, trazia mensagem. E o Júlio César ficou sabendo que se ele chegasse em Roma, ele ia ser julgado e ia ser condenado pelo Senado porque ele invadiu a Gália sem permissão da cúpula de Roma. Então o tiro saiu pela culatra. Ele achou que ele ia ser muito bem recebido e ele ia ser julgado e ele ia ser exilado ou morto até, né? Então ele ficou com medo disso, e aí no dia 10 de janeiro do ano de 49 da era antiga, né, antes de Cristo, né, tem uma passagem histórica do Júlio César que ele atravessa o rio Rubicão, que é um rio ali no norte da Itália, que existia uma lei na época em Roma que nenhum general podia entrar nessa região que era mais próxima de Roma com o seu exército. Qualquer tentativa de entrar com o exército era considerada um ato de guerra, né? E o Júlio César fez exatamente isso. Ele atravessou o rio Rubicão com o seu exército e, com isso, ele declarou guerra contra Roma, né? O Pompeu, que era o general que estava lá na época e tinha se autodenominado cônsul, ele fugiu de Roma, porque sabia que o Júlio César estava com sangue nos olhos, ia vir babando, fugiu para a Grécia, né? E o Júlio César, em vez de ir para Roma, ele foi atrás do Pompeu na Grécia, né? Foi atrás do Pompeu. Perseguiu o cara, porque só matando o cara que ali as coisas só se resolviam assim, né? Quando o Júlio César atravessou o Rubicão, ele falou a frase "Alea jacta est", né? A sorte está lançada. Então não tinha como voltar. E essa frase, né? Atravessar o Rubicão, esse termo, essa intenção, é uma coisa que a gente usa até hoje. O cara atravessou o Rubicão, quer dizer que ele tomou uma ação muito arriscada, mais, né? E que não tem volta, né? Todo ponto de retorno, né?
Passou do ponto de retorno. Agora a sorte está lançada, não tem mais o que fazer, né? E o Machado de Assis, ele cita essa expressão num romance dele chamado Helena, né, onde o personagem Estácio ele decide pedir a noiva Eugênia em casamento, e ele fala assim: transposto o Rubicão, não havia mais que caminhar direito à cidade eterna do matrimônio. Então, é uma frase que já enfatiza isso daí, que não tem mais volta, né? E aí, esta daí é uma outra série que eu recomendo para vocês também, chamada O Império Romano. São 3 episódios, né? Que fala exatamente dessa... Uma das temporadas fala só do Júlio César, que é a segunda temporada, né, fala só sobre o Júlio César. A primeira temporada ela fala sobre o imperador Cômodo, que foi praticamente o começo do fim, foi o filho do imperador Marco Aurélio, mas ele era um cara bastante ruim de comando, e ele acabou repercutindo muito mal, e isso daí foi o começo do fim do Império Romano no Ocidente. E a última temporada ela vai falar sobre o Calígula, que é o imperador louco, né? É muito interessante essa série aí também do Império Romano. Tá aí a foto, né, das 3 temporadas. Né? Das 3 temporadas ali à esquerda em cima, exatamente. É muito Inclusive, interessante. essa 3ª temporada você falou que é sobre Calígula, mas lembra que lá nos anos 80 teve o filme Calígula, né? Com Malcolm McDowell, que foi o maior escândalo, né? Porque tinha cenas quentíssimas, né? Mas é muito interessante. Perdeu, né? Eu não vi mais esse filme aí por aí, não. Então, é muito interessante porque eles falam dessa... Esse filme Calígula, ele enfatiza muito o lado sexual. E o que pegou muito com Calígula é que ele queria um herdeiro e ele não confiava em ninguém. Então, ele começou a transar com as 3 irmãs dele, para ver quem que gerava um filho para ele. E aí, ele tinha uma maneira também de menosprezar o Senado. Ele fazia festas e pegava as mulheres dos senadores e mandava ver nas mulheres do senador também. Então, ele era um cara com apetite sexual assim, extremamente aflorado, e essa conturbação, essa coisa toda com irmãs, que na época o incesto era um crime muito grave em Roma, né? Então ficou essa pecha aí, e ele foi ficando paranoico, como todos os imperadores tinham essa paranoia, né? Você tem um poder infinito, né? Um poder absoluto, você acaba ficando doido, né? Porque você não sabe mais nem o que você pode e o que você não pode fazer, né? Não, e todo mundo quer matar, irmão quer matar, pai quer matar, mãe quer matar, o Senado quer matar. Alguns querem mesmo, outros não. Outros é paranoia mesmo. Tanto que o Júlio César foi exatamente isso. Júlio César praticamente foi o finalzinho da República Romana, né? Ele acabou sucumbindo aí, falecendo. Ele foi morto pelos senadores, né? Aquele episódio que ele toma facada, que ele fala até tu, Brutus, não sei o quê. Então, no Senado, ele toma um monte de facadas. Ele é morto, que não tinha outra maneira de depor ele, porque ele tinha se autodenominado como ditador. Existiam as leis em Roma, mas ele obedecia se ele queria. Ele fazia o que ele queria. Ele não tinha que pedir autorização para o Senado, do tipo assim, eu quero invadir tal lugar. Não, a gente não acha... Não, estou pedindo. Eu vou invadir, sabe? E não tinha argumentação e não tinha uma legislação que protegesse os interesses de Roma. Era ditatorial o negócio mesmo. E aí foi o final disso daí, foi exatamente esse episódio. E o Império Romano mesmo, ele termina em 27, a gente está falando aí de 45 antes de Cristo, né? Logo depois, ali em 27 antes de Cristo, o filho adotivo do Júlio César, Otávio, ele recebeu também poderes absolutos ali para governar Roma, e ele recebeu o título de Augusto, e foi assim que encerrou a época da República e começou o Império Romano. O primeiro imperador romano foi Augusto, que na verdade era Otávio, filho adotivo do Júlio César. Então,
Tá aí duas passagens aí que se relacionam com o mês de janeiro, o 6/1, que foi quando o imperador Constantino, 6/1 de 1449 da nossa era, o Constantino ele assumiu o Império Romano no Oriente, e em 10/1 foi a passagem do rio Rubicão, que foi mais uma das proezas ali determinantes na história do Júlio César, e que terminaria por acabar com a República e começar com o Império Romano. Essa é a minha, Marcelo. Legal. Pequenininha a história. Sim, enorme. 1.500 anos, né? Então, também. Mas só para comentar algumas coisas que você falou aí, né? Curiosidades também, só. Você falou de duas datas aí, a primeira de 1400 e bolinha aí, que quando caiu o Império Romano do Oriente, e 400 e alguma coisa quando caiu do Ocidente, né? Que os bárbaros invadiram. 395. Tá. Essas duas datas marcam o início e fim da Idade Média. A Idade Média começa com a queda do Império Romano do Ocidente e termina com a queda do Império Romano do Oriente, né? Só para essa curiosidade. Outra coisa que você comentou de Istambul, né, que era Constantinopla, né? É a única cidade que está em 2 continentes, né? Uma parte dela está na Europa, uma parte está na Ásia, né? Então é uma única cidade que ocupa 2 continentes. E outra é um linkzinho forçado da música, né? Que você falou do Triunvirato, né? Triunvirato era o nome de uma banda de rock progressiva, né? Para quem conhece, Triunvirato, banda alemã formada em 1969, né? Um trio. É isso aí, muito legal, hein? Para quem gosta de história, ou quem não gosta também, já pegou bastante coisa aí. Nossa, cara, eu adorei durante a série ficar vendo isso daí, porque é difícil também você fazer um link com o que é Oriente, o que é Ocidente, começo, fim, quem foi imperador, o que é república. Então, puta, cara, essas duas séries, as duas levam o mesmo formato, são documentários com dramatização. Então você tem atores, você tem encenação, cara, é sensacional, vale muito a pena. Vou assisti-las. Bom, vou falar alguns pontos de São Paulo aqui, voltando para a nossa velha cidade aqui. Para quem não conhece, principalmente quem é de fora de São Paulo, acho que vai curtir alguma coisa aqui. Então, que edifício é esse? Quem é de São Paulo já sabe, né? Esse é o famoso Mercado Municipal de São Paulo, né? E ele está aqui também porque ele foi inaugurado no dia 25 de janeiro, só que de 1933. Ele foi projetado e construído em estilo eclético, tendo sido projetado pelo engenheiro Felisberto Ranzini, do escritório do famoso arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo. Esse mesmo arquiteto, né, Ramos de Azevedo, e seu escritório foram responsáveis por várias obras aqui em São Paulo icônicas, como o Teatro Municipal, o Palácio das Indústrias, o Palácio da Justiça, o Palácio dos Correios, a Pinacoteca e alguns edifícios de Campinas, como, por exemplo, o próprio Mercado Municipal de Campinas. Bom, voltando ao Mercado Municipal. Ele é uma atração turística, todo mundo que vem de fora tem que conhecê-lo, né? Ele tem mais de 12 mil metros quadrados de área, mais de 1.500 pessoas trabalham ali, movimenta diariamente 350 toneladas de alimentos em 290, mais ou menos, boxes, onde são comercializados alimentos e restaurantes também. Ali tem não só venda de alimentos, como também tem vários restaurantes, onde tem, claro, os famosíssimos sanduíches de mortadela e pastel de bacalhau, né? Vale a pena. Não é barato, mas vale a pena passar por lá. Mas também come em 2 aquele sanduíche, né, cara? Ah, sim. Para quem não é morto de fome, dá para dividir tranquilamente. Tanto o pastel de bacalhau quanto o de mortadela, né, o sanduíche. Ele recebe semanalmente mais de 50 mil pessoas passando por ali. Veja só, né? E uma curiosidade aqui, essa foto à esquerda, né, é dentro do mercado, né, onde o pessoal ali passando, degustando, comendo ali em alguns restaurantes, e à direita é a foto do momento que estava sendo construído, ia ser iniciada a construção lá no começo da década de 1930. Veja só que como São Paulo era, não tinha nada ali, né? Nada, as margens do Tamanduateí, não tinha nada. Você vê que coisa, né? Pode crer. Para quem, né, já foi no Mercadão, conhece, já coloca aí nos comentários o que acha de lá, né?
tanto no chat aqui, quem está ao vivo, quanto nos comentários, o que acha do Mercadão. Se tem outra coisa que eu não falei aqui do Mercadão, curiosidade, que gosta, coloca aí. Eu já vou emendar mais uma coisinha aqui também, né? Mais uma atraçãozinha, né? O que é isso, né? Avenida Paulista. Exatamente. Essa é uma imagem, não é uma foto, né? Mas é uma aquarela, né, da Paulista no dia da inauguração. Foi feito por Jules Martin. Não sei se é assim que se pronuncia, que eu não sei se ele é brasileiro, se é Jules Martin ou alguma coisa assim, né? Mas a Avenida Paulista realmente localizada numa das regiões mais altas na cidade, justamente é o chamado Espigão da Paulista. É uma área altíssima que fica ali que começa ali na Paulista e vai até ali do Doutor Arnaldo. Ela foi construída pelo engenheiro Joaquim Eugênio de Lima, que dá nome, inclusive, a uma das ruas ali da região, e pelo doutor Clementino de Souza Castro, na época era o prefeito da cidade. Antes de ser a Avenida Paulista, ela era uma região que servia somente para passagens de boiadas a caminho de Matadouro. Então, não tinha nada de interessante ali, mas precisava-se de um local para a elite paulistana construir suas casas, suas residências e tal, e nada melhor que uma área bem alta para fazer isso, né? Ela foi inaugurada em 8 de dezembro de 1891. Então, essa aquarela mostra justamente essa época, não tinha nem casa na época ainda, foi depois que foram sendo construídos os casarões, na época os barões do café. Então aí nós temos agora uma foto tirada alguns anos depois, já em 1902, do ápice de uma das casas aí da Paulista, de um dos barões ali, mostrando já a região com vários casarões, e não há nada mais, né? Você vê que dá para ver lá um vale lá do lado esquerdo, do lado direito vai ter outro vale ali, e nada mais, né? E depois nós temos uma foto bem mais recente, né? Bem não, né? Desculpa, um pouquinho mais recente, 1928, já com congestionamento, devia ser um dia de festividade, você vê um monte de calhambeque passando por ali, e já os primeiros congestionamentos da avenida, né? E depois, para finalizar, uma foto um pouco mais recente, panorâmica da avenida, tirada do edifício da Gazeta, né? Então mostra aí os dois lados da avenida, foto mais recente, né? E eu queria aproveitar e emendar aqui um videozinho, né, de 1 minuto e pouquinho, mostrando um pouquinho de cidade, né? Mostra um pouco da Paulista e algumas outras áreas. Para quem não conhece São Paulo, pode ser um bom cartão de visita. Vamos lá? Prontinho, de volta. Esse é um trechinho de um vídeo que tem na internet. O link está aqui na descrição do vídeo, aqui no YouTube, o vídeo completo. Bacana. Cara, eu vou emendar uma coisa assim, que toda vez que vem, eu tenho parente que é de fora do Brasil, tem uma série de amigos que são de outras cidades, outros estados, e o pessoal sempre vem para São Paulo, e eu adoro fazer roteiro turístico com essas pessoas, porque São Paulo também gosto. São Paulo tem coisas sensacionais, né? Então, uma das coisas que eu adoro fazer é parar o carro ali na região da Liberdade, olha o rolê, né?
parar o carro na região da Liberdade ali, que também é super legal, o que eles chamam do bairro oriental, o bairro japonês, né? Passar pela Praça da Sé, pegar a rua direita ou a Boa Vista ali, passar pelo pátio do colégio, descer a Porto Geral ali, entrar na 25 de março e terminar no Mercadão. Né? Esse é o roteiro clássico. Mas é a pé, né? Isso tudo é a pé, né? Tudo a pé. Pô, você passa ali pelo Centrão, na Boa Vista, que é a Rua dos Bancos, você tem ali o prédio do Banespa, você passou pelo pátio do colégio, você passa pela Praça da Sé, que também é legal, é o marco zero da cidade, é uma coisa bacana de se ver, a catedral é bonita, a praça tem as suas... Eu vou falar da catedral daqui a pouquinho, hein? Ah, é? Ah, então tá. E aí, a pé, antes de você descer a ladeira Porto Geral, lá no topo você toma um café no Café Giardino, né? Girondino, né? Na frente do mosteiro ali de São Bento. Né? Depois você compra um pãozinho de mel ali, né? Puta, você tem eu nunca fiz esse rolê do mosteiro, cara. Você tem que reservar com meses de antecedência. Mas você pode comprar o pão de mel ali, né? Não precisa de marcar, não. Você já comprou o pão de mel ali dos padres? Não. Poxa! Vai lá, tem uma portinha do lado ali, você entra ali, tem uma lojinha dos não sei como é que chama lá, os freios, os seminaristas, sei lá. Tem ali uma lojinha que vende pão de mel e outros produtos feitos pelos caras ali, que o pão de mel é absurdamente bom. E, cara, diz que o café da manhã lá também é dos deuses, que eles fazem aqueles cantos gregorianos. Uma época a gente falou aqui no Remute também da história da música, a gente falou dos cantos gregorianos, né? E citamos também o Mosteiro de São Bento. Tá, deixa eu emendar mais uma coisinha só, então, já que estamos falando de Paulista, vamos falar aqui um pouquinho só dessa avenida aqui. Rua, né, na verdade, é a Rua Oscar Freire. Ela está pertinho, ela é paralela à Paulista, descendo para o lado dos Jardins. Ela foi eleita em 2008 como a 8ª mais luxuosa do mundo e a 4ª das Américas, perdendo apenas para a 5ª Avenida em Nova York e para as avenidas Presidente Massaric e Rua Madeiro na Cidade do México. Ela possui mais ou menos 110 lojas, além de restaurantes e obras, por exemplo, do Cobra, né, aquele que faz os grafites, né? Então, para quem, né, for visitar a região da Paulista, já desce e dá uma passadinha para Oscar Freire. Pô, eu tenho uma coisa para falar bastante interessante da Oscar Freire. Era no Oscar Freire que era o Vitória Pub, não era? Não lembro que rua que era. Era uma paralela ali, mas eu não sei se era Oscar Freire, não. Acho que não era. Era uma para cima ou duas. Será que era na Franca? Eu acho que é mais para esse lado aí. Era na Franca, né? Bom, mas de qualquer maneira eu vou falar, porque é um evento que aconteceu comigo. Era em 11 de janeiro, há 30 anos atrás, 1993, eu toquei no Vitória Pub. Olha só que coisa inusitada. Foi um show que tinham 4 bandas tocando, né? A banda que eu estava tocando era a única que ia tocar um trabalho autoral, né? Músicas, composições próprias. E junto com a gente estava tocando uma banda chamada Utopia. Você já ouviu falar dessa banda? Não. Pois é, Utopia acabou virando Mamonas Assassinas. Nossa. Eles tocavam cover do U2, do Pearl Jam, e era bem legal a banda, e achei muito interessante, no final do show, eles vieram falar com a gente, falando, pô, que legal, a gente tem a Utopia Mamonas, olha lá, o Hugo já falando. Achei muito legal o som Lorena, de vocês. Vendo aqui, a Vitória Pub era na Lorena, era isso daí, uma paralela ali, né? Aí eles vieram falar, pô, muito legal, vocês botaram a galera para dançar e com som autoral, com músicas que a galera nunca ouviu, né? A gente falou, pode crer, vocês deviam investir no trabalho próprio. E os caras acabaram virando Mamonas. E esse show, só para complementar, ele teve um efeito muito, muito bacana, porque no final do show, uma produtora veio falar com a minha banda, com o pessoal nosso pessoal, veio falar com a gente que ela tinha uma produtora na Itália, não sei o quê, bababi, babá, que ela gostou do som que ela ia levar pra gente. E como em todo show bêbado vem falar com você e fala que vai te levar pra
Tem que levar para não sei o quê, e nunca acontece nada, a gente fala, legal, beleza, tá bom, a gente espera. E a coisa rolou, ela mandou o contrato, mandou passagem, tudo, e em 94 a gente fez a nossa turnê pela Europa. Bacana, hein? Muito bom, hein? Funcionou dessa, não era bêbado não, né? Essa não, por isso você tem que acreditar em tudo. A princípio, tudo é verdade até que você prove o contrário, né? Uhum. Bacana. Então vai lá, emenda mais uma história sua, daí eu falo um pouquinho mais aí da catedral e de outros pontos turísticos. Eu vou falar uma rapidinha e controversa aqui também. Uhum. No dia 5 de janeiro de 1965, nascia um personagem chamado Vinnie Jones, em Watford, na Inglaterra. Né? Esse cara aí, ator de vários filmes, né? Ele foi, inclusive, o mutante Juggernaut, que é o fanático no filme X-Men, no confronto final de 2006, né? Agora, curiosidade sobre esse cidadão aí, o Vinnie Jones. Eu lembro dele, para essa curiosidade, eu lembro dele no começo, quando ele fez os Snatch, Porcos e Diamantes, e o outro que é um filme com um nome complicado, é Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes. Canos Fumegantes. Isso daí foi a estreia dele no cinema em 1998. Eu lembro desses dois filmes aí, foram os dois primeiros dele. E ele tem uma cara muito de mal, né, cara? Ele combina muito bem com esse gênero de bandidão, de vilão, né? Foi exatamente isso. Ele fez os Jogos e Trapaças e Dois Canos Fumegantes em 98. O Snatch, Porcos e Diamantes, foi de 2000. Ele tem também os 60 Segundos, que também é de 2000. O Swordfish, a senha, né? Também de 2000. Ela é o Cara, que é uma comédia, que é de 2006, Os Condenados, de 2007, e ele participou de mais de 30 filmes. Ele tem a sua relevância. Esses dias passou uma cena dele lá, com um caminhão tirando a Lamborghini dele de um atoleiro ali. O cara botou uma Lamborghini no atoleiro, sabe? Você vê que é um cara que ultrapassa os limites, né? Agora, uma coisa muito interessante, o Vinnie Jones, ele foi jogador de futebol na Inglaterra antes dele ser ator. Pois é, ele começou a carreira de jogador de futebol em 1984 pelo Wealdstone Futebol Clube, num período que ele trabalhava como pegador de tijolos. Esse era o emprego dele, ele era pegador de tijolo, né? Aí ele foi jogador também do Wimbledon Futebol Clube e em 86, atuando em mais de 200 partidas. Depois ele foi capitão da seleção galesa de futebol, né? E também jogou pelo Chelsea, pelo Leeds United e pelo Sheffield United, né? Ele retornou depois para o Wimbledon em 98, aonde ele permaneceu como jogador até que ele se tornou treinador no Queen's Park Rangers. Aí, só que ele foi convidado para ser treinador no Queen's Park, mas ele fracassou e abandonou a carreira de futebol, né? Mas, de qualquer maneira, ele foi conhecido por ser um dos jogadores mais violentos de todos os tempos, né? Vou pedir aí para você passar um trechinho aí que eu reservei de algumas cenas dele jogando futebol. Pode ser, Marcelão? Tá, vamos lá. Vamos rir para não chorar.
Ele não entra com um carrinho, entra com um caminhão inteiro, né? O cara não perde viagem, né, bicho? Passa a bola, mas o jogador nunca, né, cara? E ele não perde viagem mesmo, né? A bola, ele esquece a bola, dá um murro no cara, o goleiro pega, ele vai dar uma cabeçada, aí o outro reclama, ele dá uma cabeçada, o juiz dá cartão, ele vai bater boca com o juiz. Bom, ele foi bem Bad escolhido boy. para fazer esses papéis de cinema aí, que ele faz parte do jeitão dele já, né? Total, bad boy total, né? Agora, ele tem o seu lado humanitário, né? Ele se casou com a Tanya Terry em 94. Ela já tinha uma filha do primeiro marido, que também era um jogador de futebol, o Steve Terry, né? E o filho dele com a Tanya, ele mais tarde entrou para o exército britânico, se formou em 2008 e segue carreira militar até hoje. E o Jones e a esposa e a enteada vivem em Los Angeles. Essa é a historinha aí do Vinnie Jones. Bacana. Puta bad boy. E esse cara já tem cara de mal, assim, né? É dele, né? Pode crer. Mas, só para você saber, tem mais 1, 2, 3, 4 lugares. Você quer intercalar alguma coisa? Como é que estão os seus assuntos aí? Só pra gente... Não, depois eu só vou dar os alôs aí de aniversariantes. Mas eu dividi em 3 blocos aniversariantes, que como a gente não falou no Remute aí nos últimos dias, tem os aniversariantes que eu botei como capricornianos, os do dia 10 e depois os do dia 27, que é hoje, né? Então vamos intercalar. Eu começo. Você tem 3 assuntos, eu tenho 4, vai dar certinho. Beleza. Beleza? Manda. Então vou começar falando desse aqui, ó. Catedral Metropolitana de São Paulo, também conhecida como Catedral da Sé. Fica onde? Na Praça da Sé, obviamente, né? Bem no centro de São Paulo, em frente ao Marco Zero, que você estava comentando agora há pouco, né? Marco Zero. Marco Zero fica em frente a ela, né? A construção dela começou em 1913, no lugar de uma catedral anterior, que já existia ali uma catedral. Eu vou até mostrar a foto aqui, ó. Essa era a catedral, ela era de estilo barroco, tinha sido construída em 1764. Aí durou até 1913, quase, quando começou a construção aí da Catedral da Sé, né? Pô, posso atrapalhar só um minutinho, Marcelo? Diga. Você sabe por que... Bota aquela foto lá. Você sabe por que aqui no Brasil é muito comum você ter as igrejas e catedrais com uma torre só? Não, alguém tinha me falado isso, porque era caro fazer duas? Custo. Exatamente, fazer com uma torre só. É mais metade do preço de torre, né? Manda. Então, tá bom. Mas voltando aqui à Catedral da Sé, né? Então a gente tem a inauguração dela foi justamente, novamente, 25 de janeiro de 1954, há 69 anos. Ela foi inaugurada inacabada. Aliás, até hoje está inacabada, porque até hoje não seguiram 100% do projeto, né? Mas inauguraram aí em 54, 25 de janeiro, justamente para o 4º centenário da fundação da cidade, né? Lembra que a cidade foi fundada em 1554, então não quiseram perder o tempo e mesmo inacabada, 400 anos de São Paulo, inauguraram em 25 de janeiro a Catedral da Sé, né? Você sabe por que é uma catedral? Por que chama catedral e não é uma igreja? Porque ela tem dentro um negócio que a transforma numa catedral, que é a cátedra. O que é a cátedra? É um assento em latim, é onde senta, né, o bispo, né, que é o cara que comanda a diocese, que é uma região administrativa da Igreja Católica Romana, né? Então, o bispo, ele é o chefe da diocese e a sede dele onde que é? Na catedral. Então, toda a catedral é uma sede de uma diocese, onde tem o bispo e tem ali a cátedra, né? Bom, ela foi projetada em estilo eclético, né? Deixa eu colocar de volta a imagem mais atual dela, né? Mas predomina o neogótico, né? Só que a cúpula dela já é uma inspiração renascentista. Então, por isso que ela é eclética. Verdade. Ela mistura vários estilos, né? O gótico chama neogótico porque é um estilo baseado no gótico, mas o gótico é aquele original do século XII, XIII, né? Se é feito agora, é neogótico, né? Então ela é neogótica, foi feita no século XX,
mas baseando-se no gótico e também no renascentista, né? O mosaico, as esculturas e todo o mobiliário vieram de navio da Itália. E acabou atrasando porque estava justamente na época da Segunda Guerra Mundial, então aí por isso que também atrasou um pouco a conclusão dela, né? Que você vê que começou em 1913 e foi inaugurada em 54, né? As torres só foram, essas duas que vocês estão vendo aí, só foram inauguradas em 15 de novembro de 69, 1969. Se você lembra, né, que a foto ela foi inaugurada sem torres. Essas torres ficariam ainda mais 15 anos para serem construídas, então somente em 1969 elas foram construídas. Em 2002 teve uma grande restauração que trouxe 14 torreões novos que estavam previstos lá no projeto original feito em 1912. É a igreja mais alta de São Paulo, ela tem 111 metros de comprimento, 46 metros de largura e as torres têm 92 metros de altura. E é considerada a quarta maior catedral neogótica do mundo. Ela tem uma capacidade para 8.000 pessoas e nela foram utilizadas como acabamento 800 toneladas de mármore. Olha só a quantidade de mármore que tem aí dentro, né? Bom, o seu órgão de tubos foi construído em Milão, tem 12.000 tubos e é o maior órgão de tubos da América Latina. Caraca. E o que tem embaixo da catedral? Alguém sabe o que tem embaixo da catedral? Não vale dizer que é a fundação da catedral, né? É uma espécie de um sarcófago lá, um mausoléu? Chama-se cripta. Uma cripta? Exato. Está aqui a cripta. Não é pequena. Você pode ver. Caraca. Que é bem grande, né? É aberto ao público? Isso eu nunca vi. Isso daí nunca fui, ela é aberta, mas não dá para descer sozinho. Você tem que requerer ali para um funcionário que tem ali, que pouca gente sabe, não sei se ainda tem, mas por muitos anos teve, eu já fiz 2 ou 3 vezes, tem um funcionário ali que faz um turismo dentro da Catedral de São Paulo. O preço é coisa ridícula, coisa de 3, 4, 5 reais. Você pega o funcionário, te leva até a cripta, abre, porque ela é fechada a chave, ela abre, explica tudo e dá uma volta inteirinha por dentro da catedral, por fora, mostrando os detalhes que a olho nu, assim, o leigo não vai saber que existem, né? Então, tem concertos também de vez em quando aí na cripta, né? Concertos fechados aí, você pode descer aí e ver. O que tem aí na cripta, né? Sepultamentos de pessoas importantes, como os bispos e arcebispos, e algumas outras personalidades. Por exemplo, lembra do Tibiriçá, que a gente falou no comecinho? Tá aí, os restos mortais do Tibiriçá tá aí. Também estão os restos mortais do regente Feijó. Então, também parte dos restos mortais de quem? Padre Bartolomeu de Gusmão. A gente falou vários remutes lá atrás, que recebeu a primeira patente de invenção em 1707 pela invenção do balão, né? Então, tá aí também. E um dos últimos, né, bispos que estão aí, no caso o arcebispo, é Dom Paulo Evaristo Arnes. Então, ela pode ser visitada. Aquela foto, inclusive, que eu mostrei do mausoléu aí do Tibiriçá é daí de dentro, né? Então, tá aí, Catedral Metropolitana de São Paulo. E esse tipo de teto é gótico também, né? Esse formato, arcos, né? esse tipo de arco, né? Tem uma inspiração gótica, verdade. Já essas colunas já tem uma inspiração um pouco diferente, né? Mais para o clássico, né? Essas neoclássico, né? Mas sei lá, né? É bem bonito. Vale a pena aí visitá-lo. Alguns colegas aí que se formaram comigo trabalharam nessa reforma de 2002 que você citou. São pináculos, essas torres adjacentes ali, as que ficam na lateral? É pináculo que chama? Eu não sei se chamam pináculos, não. Eu sei que eles estavam fazendo mais uma série de torres ali, cara. Não sei. Pelo que eu li aqui, são 14 pináculos ou torres que foram construídas novas. Depois, né? No projeto, Isso, era um monte mesmo. E eu acho que eles finalizaram isso, não tenho certeza, mas você falou assim que ela ainda está inacabada. Né? Eu acho que ainda não puseram tudo que está no projeto, mas pelo menos essas 14 torrezinhas fizeram em 2002, né? Exatamente. Legal. Boa. Destino imperdível para quem vem para São Paulo. Essa é mesmo. Bom, vai lá, manda lá. Vou eu agora, vou falar de alguns aniversários, tá?
Na verdade, o primeiro aniversário que eu vou falar, eu vou citar muito rapidamente aqui todos, né? É da banda australiana AC/DC, né? Eu tenho até uma foto que eu mandei para você aí do AC/DC, a foto do primeiro show que eles fizeram, e é dessa data que se considera o início da banda. Eles ali, à esquerda embaixo, né? A foto do primeiro show do AC/DC está ali. Ela aconteceu no Réveillon ali de 31/12 de 73, há exatos 50 anos, né? E foi no Checkers Night Club em Sydney, na Austrália, né? O line-up daquela noite incluía o Dave Evans nos vocais, o Angus e o Malcolm Young nas guitarras, o Larry Van Creed no baixo e o Colin Burgess na bateria, né? Depois a banda passou por algumas mudanças quando eles foram começaram a fazer um sucesso global, e aí tiveram o sucesso que repercute aí até hoje, né? Então, primeiro show do AC/DC há 50 anos atrás, em 31/12. E aí os outros aniversariantes que eu chamo de capricornianos, tá aí o Paul Stanley, o Steve Perry, né? O Steve Perry não está nessa foto aí, mas ele é o vocalista do Journey. A Janis Joplin, tem uma foto dela ali à direita embaixo, a foto dela na frente do Copacabana Palace, quando ela esteve no Brasil. Ela veio no Brasil para se tratar aí um pouco, para dar um tempo aí na bebedeira e tudo, e acabou que ela bebia de manhã, de tarde e de noite, né? Também o Lemmy Kilmister, o vocalista do Motorhead, uma outra cena icônica dele. O Stan Lee, né, fez aniversário aí também, 28/12, fez não, né? Tem outro bloco aqui, hein? Vou colocar aqui o bloco do Stan Lee, tá aqui. O Stan Lee tá aí também, o Clive Bunker, do Jethro Tull, o Andy Summers, que estava ali na outra foto, Martin Allock, do Jethro Tull, a Joana d'Arc, aí no centro também, de 1412, também é uma figura histórica aí da França. Brandão Filho, que foi um ator, participou da escolinha do professor Raimundo também. Earl Scruggs, que é um dos caras que foi um banjoísta americano, né? E ele aperfeiçoou e difundiu esse estilo que chama Three Fingers Style, né? Que você toca com o dedão, o indicador e o dedo do meio, né? Para o banjo de 5 cordas. Hoje é chamado exatamente de Scruggs Style, né? Exatamente por causa do Earl Scruggs, né? O John DeLorean, você falou uma vez do DeLorean, o carro, né? Walter Franco, Sid Barrett, o Malcolm Young também faria aniversário, se estivesse vivo em 6/1, Cassia Kiss, o Rowan Atkinson, né? Que foi o Mr. Bean. Aqui, tá aí aqui, ele também, Ed Redmayne, quem mais está aqui? Alex Turner, o Elvis Presley, dia 8/1 também, Cassie Gaines, a gente falou da Cassie Gaines ali, que faleceu naquele acidente aéreo junto com o Ronnie Van Zant, os dois capricornianos também, no acidente ali do Lynyrd Skynyrd, Mick Taylor, e tem um personagem aí, o Ed Van Halen, tem um personagem ali que está à esquerda embaixo, que também aniversaria no mês de janeiro, claro, ele nasceu em 1809, ele não está mais vivo, que eu considero aí o primeiro POE da história. O primeiro Power Over Ethernet. Estava pensando nisso, né? Justamente. O primeiro POE da história foi o Edgar Allan Poe, na verdade, né? Nascido em Boston, né? Foi um autor, poeta e editor, né? Ele é conhecido pelas histórias que envolvem mistérios macabros, né? Essas coisas de terror, né? E o Allan Poe foi um dos primeiros escritores norte-americanos de contos, né? E ele é considerado, inclusive, o inventor do gênero ficção policial, né? Depois ele também acabou recebendo crédito pela contribuição ao gênero de ficção científica, né? Então ele tem bastante repercussão aí por conta de ser pioneiro nessa parte de ficção, né? Foi o primeiro escritor americano conhecido por tentar ganhar a vida só escrevendo, né? E ele faleceu num dia 3 de outubro de 1849, aos 40 anos de idade. Ele foi encontrado nas ruas de Baltimore,
E, na verdade, ele não faleceu no dia 3, ele faleceu no dia 7 de outubro. No dia 3, ele foi encontrado nas ruas de Baltimore com roupas que não eram suas, num estado de delirium tremens, né? E ele foi levado para o Washington College Hospital e ele veio a morrer 4 dias depois. A causa da morte ela não é exatamente conhecida, mas foi atribuída a diversas possibilidades, né? Uma delas é ingestão de álcool em excesso, doenças cerebrais raras, doenças cardiovasculares, raiva, suicídio, tuberculose, diabetes, sífilis, cólera e até Parece drogas. aquela música lá, pô. Parece a música. E o pulso ainda pulsa. Pois né? né? Tem tudo aí, pô. Então não sabiam direito o que foi. E na época também era mais delicado, né? Agora, o que é muito interessante do Edgar Allan Poe é que ele, a literatura que ele deixou, o legado dele, repercutiu muito em muitas coisas que a gente vê hoje, né? Em filmes, em livros, muita gente foi influenciada por ele, né? Então, eu queria citar aí, na verdade, algumas obras inspiradas no legado de Edgar Allan Poe. Uma das primeiras obras filmadas foi o filme Gato Preto, de 1934, que é um marco dos filmes de terror, que é com aqueles dois ícones que a gente adora falar deles, né? O Boris Karloff e o Bela Lugosi. Ele foi, inclusive, dirigido por Edgar Ulmer, né, que também é um capricorniano, também estaria fazendo, também a gente poderia citar aqui, dentre os aniversariantes aí do mês de janeiro. E depois, em 1935, ele fez o filme O Corvo, que foi dirigido pelo Leo Landers e também traz o Bela Lugosi e o Boris Karloff no elenco, mas, apesar do título, ele não é uma adaptação direta do poema do Edgar Allan Poe, mas é um compilado de referências de várias obras dele, né? Depois a gente teve, em 2012, uma regravação do Corvo, que foi dirigido pelo James McTeigue, né, que tem o John Cusack né, no papel do próprio Edgar Allan Poe, que ele desvenda um crime, né? Também não é um livro, não é um conto do Edgar Allan Poe, mas é baseado na história deles, né? A gente tem aqui no Brasil, foi lançado em 2013 uma minissérie, já que a gente falou da minissérie lá da Boate Kiss, tem a minissérie brasileira que se inspira no Edgar Allan Poe, que chama Contos do Edgar, né? E é bastante interessante, ela é dirigida pelo Marcos de Andrade, e um homem de São Paulo, ele busca vingança pelo desaparecimento da sua esposa, e ele tem vários episódios, são 5 episódios, e cada um dos episódios dessa minissérie é baseada em um dos famosos contos aí do Edgar Allan Poe. Então, a série brasileira também é bem interessante. E eu, nas nossas férias aí do Remute, assisti um filme que a crítica deu umas cornetadas aí, mas eu achei legal pra caramba. O filme chama O Pálido Olho Azul. É um filme do Scott Cooper, que tem o Christian Bale e o Harry Melling, né? No elenco. Esse Harry Melling é um ator super feio, sacanagem, né? Super feio, só que ele é a cara do Edgar Allan Poe, cara. Não podia ter escolhido um cara melhor para colocar no filme. E a atuação desse cara, desse Harry Melling, é espetacular, cara. É um filme que vale a pena assistir. E é um filme de ficção, mas ele é uma ficção crível, né? Ele acontece na época em que o Edgar Allan Poe ele era cadete na Academia Militar, e ele faz alusões aí a alguns poemas do Edgar Allan Poe, e o próprio Allan Poe ajuda ali o Christian Bale no papel dele, que ele é um detetive, a desvendar um crime, uma série de crimes que estava acontecendo. É isso aí. Pálido Olho Azul. O Pálido Olho Azul. Muito legal, um filme mais recente, se não me engano, ele é de 2022, mas é muito legal, cara. A crítica deu umas cornetadas, mas o filme é bom. Só comentar que você vê a foto aí do Edgar Allan Poe, que morreu com 40 anos, essa foto, o cara parece que tem quase 60, né? Puta, os caras envelheciam muito, né, cara? Pois é, né? Não tinha muitos recursos aí para se manter. Ainda mais ele devia beber, sei lá, né, nessa época aí, ainda mais escritor desse tipo de conto, né?
Imagina. E como eu falei, ele viveu, ele tentou viver exclusivamente da obra literária dele, e ele não ganhou dinheiro com isso. Então você imagina o desgaste que isso também causa no ser humano, né, cara? O insucesso, a falta de grana, a dependência, essas coisas acabam ladeira abaixo, né, cara? Esse pessoal só acaba ficando famoso depois que morre, né? Aí já é tarde, né? Aí vem a fama. Pois é. Mas não dá para deixar de fazer as nossas proezas, né, cara? Bom, vamos falar mais um lugar aí turístico aqui, que foi inclusive recentemente reaberto, né? Estamos falando aí do Museu do Ipiranga. Museu Também Paulista, né? É o Museu da Universidade de São Paulo, né? Museu da USP, né? Ele foi inaugurado originalmente em 7 de setembro de 1895. E ele foi construído justamente no local onde Dom Pedro proclamou a independência, nas margens do Ipiranga, né? Ele ficou 9 anos fechado, teve uma grande reforma e foi reaberto agora, em 7 de setembro de 2022. Fez uma baita reforma, eu não tive a oportunidade ainda de voltar lá depois da reforma, mas ele acabou ganhando mais 6 mil metros quadrados, uma nova entrada, cafeteria, outro tipo de acesso, né? E aí tem uma foto mostrando aí os jardins que tem na frente, que são maravilhosos, né? E aqui uma das principais obras, que é justamente o quadro O Grito do Ipiranga, de Pedro Américo, que foi pintado em 1888. É gigantesco esse quadro, né? Só estando perto ali para ter uma ideia, né? E além disso tem um acervo de 125 mil artigos que vão desde o século XVI até meados do século XX, né? Aqui mais uma fotinho, uma tomada aérea aqui, mostrando um pouquinho dos jardins e a extensão dele lá atrás, né? Então vale a pena visitar. O Museu do Ipiranga foi reaberto há poucos meses e originalmente foi inaugurado há 128 anos, mas foi reaberto agora, está super moderno, vale a pena sim. Coisa linda. Só para comentar também, esse quadro, né, é bacana, bonito, mas de verdadeiro não tem quase nada. Ele é uma representação icônica, né, daquele momento, mas Dom Pedro estava vindo aí a cavalo com o pessoal deles lá, subindo de Santos, e ninguém estava fardado, ninguém estava com roupas Foi com essa pompa toda, né? Não teve essa pompa toda. O Dom Pedro ele estava com problemas intestinais, estava indo no banheiro o tempo todo, porque tinha comido alguma coisa estragada lá em Santos, ele estava todo desconjuntado, então não teve toda essa pompa, não, né? Foi uma coisa muito mais simples, né? Mas valeu a intenção aí de mostrar que foi um momento histórico, né? Mas que, né, realmente não tem muito a ver com o que realmente aconteceu no dia, né? E a gente falou recentemente, aí quando reinaugurou, a gente falou da reforma, que eles demoraram muito tempo na reforma para fazer a mobilização, né? Que tiveram que tirar todo o acervo e deixar em um monte de lugares. Isso demorou anos para eles moverem o acervo e guardar em vários locais, né? Dividir o acervo todo para eles começarem a conseguir fazer a reforma. Porque imagina fazer a reforma com quadro, com estátua, os caras quebraram tudo lá, né? Importantes, né? Não é qualquer quadro, qualquer estátua, né? São coisas importantíssimas, né? Exatamente. Exatamente. Vai mais uma trupe aí de aniversariantes? Segunda leva dos aniversariantes, agora os aniversariantes do dia 10 de janeiro, né? Aí Rod Stewart, que também foi jogador de futebol antes de ser cantor. A gente tem aí a foto do Lamartine Babo, que está ali à esquerda embaixo, né? Nascido em 10 de janeiro de 1904. Também foi apesar dele ser formado em ciências jurídicas e sociais na Faculdade de Direito da UFRJ, ele ficou conhecido como o rei do carnaval, né? Dele as marchinhas carnavalescas que a gente dançava na nossa infância, né, Marcelo? O teu cabelo não nega, linda morena, né? E você sabe uma curiosidade do Lamartine Babo? Ele era filho do Sargentelli, do Oswaldo Sargentelli. Lembra que tinha
o Oba-Oba do Sargentelli, sim. que era o show do Sargentelli e suas mulatas. Uhum. Filho, não? Não, ele era tio do Sargentelli, o Lamartine tio. Babo. Tá, nossa, entendi que era filho. Ele Tio. era Tá. tio do Sargentelli. Que ficava até na Paulista, né? Pelo menos uma das últimas. Isso, o Oba-Oba do Sargentelli ficava lá. Eu lembro disso daí também. Uhum. Né? Aí outros aniversariantes ali à esquerda, à direita, lá em cima, bem pequenininho na foto ali, está o Clóvis Bornai. A gente tem o César Cielo, tem o Jorge Foreman também, que ele é outro ícone ali também. Ele conquistou 2 títulos mundiais, um em 73 e um em 94, 21 anos depois. Né? Ele saiu do boxe e voltou, né? Pois é, ele conquistou o segundo título mundial dele com 45 anos de idade, cara. Isso daí ainda é um recorde em vigor, que é o campeão de maior idade entre os pesos pesados. Ele venceu 81 de 81 lutas, ele venceu 76, sendo 68 por nocaute. Caramba! Ele junto ali com o Muhammad Ali, o Joe Frazier e o Mike Tyson, ele é considerado um dos maiores pesos pesados de todos os tempos. Parou de lutar com 48 anos, cara. E ainda tem muita gente que ainda tem o grill do George Foreman ainda. Não, é um ícone, né, cara? Tem o George Foreman Grill e o George Foreman teve 10 filhos, cara. E 5 dos 10 filhos são chamados Jorge. Ele tem o Jorge Júnior, Jorge III, Jorge IV, Jorge V e Jorge VI. Nossa, que confusão, hein? Lá em casa Jorge, todo mundo olha. Exatamente. Depois que ele encerrou a carreira, ele passou a se dedicar aí à promoção ali das grelhas George Foreman Grill. Aí mais os outros aniversariantes. O Lô Borges ali, que foi companheiro ali do Milton Nascimento, que fez o último show dele agora dia 13, né, ali do Movimento Clube da Esquina. Michael Schenker, que foi guitarrista do Scorpions, né? Bernardo Vilhena, que está aí também, ele foi compositor ali, muitas músicas dele foram gravadas pelo Cazuza, foram gravadas pelo Lobão, fez parceria com Lulu Santos, é um ícone aí, compositor da década de 80, o César Cielo, o Valdir Azevedo, que não está nessa coletânea de fotos aí, mas deve estar, que foi um cara que deu uma... Aí o Valdir Azevedo no meio, aí embaixo. Ele foi um dos caras que transformou o cavaquinho num instrumento mais aprimorado, né? Ele não era simplesmente mais um mero instrumento de acompanhamento, né? E é dele as composições do Brasileirinho, Delicado, Pedacinhos do Céu, também é um cara sensacional. Eu já passei para o dia 27, parou. Não, parou. Isso aí é do dia 27. Esse já é do dia 27? Opa. Acabou os aniversariantes do dia 10 ali na outra foto mesmo. Passei. Sem problemas. Vamos botar mais um local aqui turístico. Tá aqui, ó. Esse é recente, hein? Vamos falar desse local aqui, ó. Roda Gigante, Roda Rico. Né? É a roda gigante que tem 91 metros de altura. Em termos de altura, ela não está nas maiores do mundo, ela é a 32ª mais alta do mundo, mas estamos 2 à frente do Rio de Janeiro. Né? Tem uma roda gigante no Rio de Janeiro? Tem uma no Rio de Janeiro, também foi inaugurada não faz muito tempo, eu não vi a data, mas tem uma lá, um pouquinho menor, né? Essa daqui, a Roda Rico, aqui em São Paulo, ela foi inaugurada em 9 de dezembro de 2022, agora, né? Faz um mês e pouquinho, né? Só por comparação, uma grande famosa que tem é a London Eye, de Londres, que tem 135 metros de altura, né? No caso, a London Eye é a maior da Europa, né? Agora, você tem ideia de qual que é a mais alta do mundo? Cara, eu sei que tem uma no circuito de Suzuka, ali no Japão. Tem algumas aí pelo mundo, cara. Tem uma de Las Vegas, que também é gigante. Mas deve ser nos Emirados Árabes, alguma coisa assim. Pois tem uma lá que ela foi inaugurada em 2021, só que ainda não está operacional, está esperando alguma coisa. Sabe a altura dela?
Não. Essa daqui, a Roda Rica, tem 91 metros. A Aham. London Eye tem 135. E a Ain Dubai, chama Ain Dubai, tem 250 metros de altura. Gigantesca, né? Só que ela não está operacional ainda, né? Ela tem 42 cabines para... Ah, desculpa, não, essa daí estou falando errado aqui. Mas ela tem 250 metros de altura, mas ela parece que não está operacional. Está para ser inaugurada aqui esse ano, mas vai ser a maior do mundo, né? Por enquanto é a maior do mundo. Pô, esses árabes faz tudo grande, eles devem ter complexo de alguma coisa pequena, né, cara? Não sei. Mas voltando aqui para a Roda Rica, ela tem 42 cabines, para cada cabine até 8 pessoas, com ar-condicionado e Wi-Fi. Ela fica às margens do Rio Pinheiros, ao lado do Parque Vila Lobos. E eu aproveitei agora no começo do mês para conhecê-la, dei umas rodadinhas aí nela. Leva acho que meia hora mais ou menos. Falaram que era esse daí, 30 e poucos minutos. Por aí isso, né? Ah, que legal, cara. Só que no dia estava nublado, não deu para ver muito longe, infelizmente, né? Mas valeu a pena. Ah, mas deve ser super legal, porque aquela região ali deve pegar toda a USP, que é bonito, o Parque Vila Lobos ali do lado, aí pega a Baixa da Lapa ali, cara, que é bem legal. Se não tiver nublado, vai ficar mais legal, né? Não, eu vou lá. Quanto que custa lá, Marcelo? Cara, eu fui lá, não estou lembrado, uns R$40 mais ou menos, se eu não estou enganado, tá? É bom dar uma olhada no site, mas é mais ou menos isso, não é nada... E vai o quê? 6 pessoas na cabine? Até 8. Até 8 pessoas. Como eu fui num dia que não estava abarrotado, sei lá, eles não colocavam 8 na cabine, colocavam o grupo, né? O grupo tinha 2, 3 pessoas e é o grupo sozinho na cabine, daí outra cabine com outro grupinho, né? Então, e aí a espera foi, na fila foi também uns 20 e poucos minutos aí, né? Não foi muita coisa não. E ali em volta tem pipoca, café, lojinha de souvenir e tal, clássico, né? E dá para estacionar ali mesmo no parque, tem um estacionamento, dá para ir a pé bem rapidinho ali. Ele tem ligação com o Parque Vila Lobos? Você pode ir do parque por dentro ali, não? Acho que dá sim, ele é no gramadão, é no final do gramado, junto aqui à marginal. Então é tudo conectado, faz parte ali do complexo. É porque ele é bem pertinho ali da ponte do Jaguaré, ali, perto do Ceasa, isso, né? É quase que embaixo da ponte, não é embaixo porque não é embaixo, mas não caberia. Você faz o retornozinho ali, bem no retorno ali, na alça de acesso a essa ponte aí. Que demais. Boa dica também, cara. Vou dar uma sapiada aí um dia desses, cara, aproveitar o verãozão. Coisa nova, né? A inauguração do Museu do Ipiranga, Roda Rico, vou falar de mais um aqui também, e tem outro que eu não vou falar, ainda ia falar, mas ia ser muito extenso, que é aquele mirante que tem lá no edifício Mirante do Vale, que é aquela bolha de vidro que você consegue andar ali no vidro, bem em cima da Anhangabaú, também foi inaugurado meio que recentemente. Eu vejo um monte de gente tirando foto lá, cara, postando as fotos. Bacana, não fui lá ainda não. Legal. Aí eu tenho mais um só, né? Deixa eu ver. E aí você vai colocar os aniversariantes agora mais recentes, né? E aí eu fecho o meu. Os do dia de hoje, então, só aí, deixando um abraço aí, que a maioria está viva, com exceção aí do Valdir Azevedo, né, que ele faleceu em 1980, aniversário do Ari Fontoura, outro que está vivíssimo aí é o Raul Gil, né, também aniversário dele hoje, o Nick Mason, baterista do Pink Floyd, o Mikhail Baryshnikov, também... Mikhail Baryshnikov ainda está vivo? Olha aí, o de óculos. Agora que eu reconheci. Tá aí na foto ali de baixo, né? Aquele ali, bigodudo ali em cima, ele fez aniversário dia 10 de janeiro, cara. Parabéns, Piazza. Parece mexicano, né? É um dos aniversariantes capricornianos, tá aí o grande Chiesa. Tá aí. Djavan também fazendo aniversário hoje, 74 anos. Quem mais que a gente tem aqui? O Mike Patton, né? Marco Sabino. E a moça? Quem é a moça lá? A moça é a Rosamund Piguet, cara. Essa atriz é minha querida. Ela foi a que fez o Radioativo lá, o filme que fala da Madame Curie? Curie, Bacana.
Exatamente. Ela tem uns filmes muito legais também. Tem um outro filme dela que eu esqueci o nome, que ela faz uma fotógrafa, é verídico, né? Uma fotógrafa que vai cobrir as guerras lá no Oriente Médio. Puta, sensacional. Ela se transforma. Sensacional mesmo. E você sabe, uma curiosidade aqui, só para uma coisa póstuma aqui, mas a gente falou do Baryshnikov, e tem um outro bailarino que também é famosíssimo, que é o Rudolf Nureyev, né, que ele faleceu num dia 6 de janeiro, né, só que em 1993. E no mesmo dia, 6 de janeiro de 1993, também morria o Dizzy Gillespie, né? Os dois morreram no mesmo dia. Essa é uma daquelas trágicas coincidências que a gente viu, por exemplo, o ano passado, que o Erasmo Carlos morreu no mesmo dia do Pablo Milanese. A gente perde dois ícones no mesmo dia. A gente teve em 91 o Fred Mercury e o baterista do Kiss, o Peter Criss, também morreram no mesmo dia. Então essa é uma outra trágica coincidência aí do Dizzy Gillespie morrer no mesmo dia do Rudolf Nureyev. Mas deixamos aí os aniversariantes que estão vivos. E esse Mike Patton, né? Ele é o vocalista do Faith No More, que é o cara que está à direita embaixo ali, é um ícone também do rock and roll, é um cara que usa esse é o vocalista do Faith No More? Exatamente, ele usa muito bem a voz dele, fazendo falsetes, ele usa a voz de umas formas guturais, aí participou de centenas de projetos, fez dublagem, esse cara é sensacional, ele acabou morando na Itália, casou com uma italiana, morou na Itália, então ele fala italiano perfeitamente, além de falar português e espanhol, conheceu os irmãos Max Cavalera e Igor Cavalera, né? E ele acabou se tornando um torcedor do Palmeiras, do Palestra Itália. E já posou várias vezes com essa camisa do Palmeiras, né? Então é isso daí. Esses são os aniversariantes capricornianos, mês de janeiro. Fizemos uma limpa aí, programa mais extenso hoje, mas limpamos aí de dezembro para cá. Bacana. Você sabe ficar velho quando você compra o disco Angel Dust do Faith No More quando lança, né? Em 92, né? Não é? Pegou o lançamento. Lançamento desse. Acho que eu também comprei o anterior também na época. Não, acho que o anterior não. Foi esse que eu comprei mesmo no lançamento. Eu tô um pouquinho mais velho que isso, cara, porque eu comprava no lançamento Iron Maiden, AC/DC. Eu lembro quando os caras lançaram o... Oh, meu Deus. Esqueci agora o nome do disco. Depois do The Number of the Beast, aí quem lembrar do disco do Iron... Ali, Number of the Beast é o Seventh Son, né? Seventh Son, não? Seventh Son, que é o sétimo disco? Não. Eu acho que é antes, acho que é depois do The Number, acho que é o Power Slave, se não me engano. Me lembro comprando esses discos lá na Galeria do Rock, cara. Quase que eu coloquei a Galeria do Rock aqui também. Puta, outro ícone paulistano aí, né, cara? Faz tempo que eu não vou lá. Bom, deixei para o meu último, então. Outro ícone de São Paulo aqui, que foi inaugurado também, quer dizer, a versão mais recente em 25 de janeiro, né? Eu estou falando de Edifício Altino Arantes, também conhecido como Edifício Banespa, e hoje é o Farol Santander. Esse edifício aí, ele foi construído entre 1939 e 1947 em Art Deco, e ele foi inspirado no Empire State Building de Nova York. E ele foi construído na época para ser a sede do Banco do Estado de São Paulo, Banespa. Ele tem 35 andares e 161 metros de altura. E já foi, na época, a maior construção de concreto armado do mundo. Ele não é maior que o Empire State, mas o Empire State e outros eram feitos de estruturas metálicas. E o edifício Altino Arantes, não, ele é todo em concreto. Então, ele foi o mais alto do mundo em concreto armado, né? E ele permaneceu por mais de uma década sendo o edifício mais alto da cidade de São Paulo. Só foi superado em 1960 pelo edifício Mirante do Vale,
que pouca gente conhece como sendo um dos mais altos de São Paulo, porque ele está no Vale do Anhangabaú, bem lá embaixo. Então ele não parece ser tão alto porque ele está numa área baixa, mas na época ele foi o mais alto da cidade, e acho que ainda é o mais alto da cidade, né? Hoje o Altino Arantes é o 17º mais alto do Brasil, né? Ele foi superado por vários outros, muitos deles inclusive em Balneário Camboriú. Bom, em 2017 esse edifício foi reformado pelo Santander, porque o Santander ele comprou a Banespa em 2000, depois da privatização, passou a ser o novo dono, em 2017 reformou, ganhou um espaço cultural chamado Farol Santander, que foi inaugurado justamente no aniversário da cidade, há 5 anos, em 25 de janeiro de 2018. Esse espaço ele tem uma série de coisas, né? Ele tem um mirante no 26º andar, uma pista de skate no 21º andar, uma arena de debates no 8º andar, e os andares 22 e 23 são dedicados a exposições. E ainda existe um loft de 335 metros quadrados no 25º andar, que deve ter uma vista maravilhosa, todo decorado em Art Deco, e qualquer um pode se hospedar lá, se quiser, uma diária de R$ 3.500, você fica hospedado ali nesse loft exclusivo aí no Farol Santander. Então, bacana, também é uma área que você pode visitar, tem essas atrações aí, o mirante, o café, exposição e etc. Opa, estão ligando dizendo que está na hora de acabar, hein? Pois é. Essa era a deixa. Era a deixa, né? Hoje a gente bateu o recorde, hein, Marcelão? Hoje foi também, né? Episódio de retorno aqui, depois de um mês sem fazer o Remute. Era muita saudade, né? Era muita saudade. Pois é. 1h43 de programa. Mas não se preocupe, a gente vai voltar para o nosso ritmo normal, vamos tentar ficar naquela 1 hora básica lá. 1 hora ou menos, né? 1 hora ou menos. Hoje foi excepcional aqui, né? Deixa eu liberar o trânsito aqui, o pessoal tá parado a 1h43 aqui. Verdade, né? Você parou até o sol, né, cara? Liberar o sol para dar uma andadinha também, né? se continua aqui. Mas é isso aí. Agora vai ter vários cortes aí, hein? Esse episódio aqui vai ter uns 10 cortes aí. Quem não pegou aí inteiro o programa, pega os cortes, porque tem... Nossa, tiveram coisas sensacionais aí hoje para falar, bacana, né, cara? Né? Cobriu mais de 2.000 anos de história aí. Tanto lá em Roma quanto em São Paulo, quase, né? São Paulo não tem 2.000 anos, mas tem os seus 500 quase, né? Então cobrimos aí bastante tempo. Obrigado a todos que compareceram aqui na nossa reinauguração de 2023, no 40º volume do Remute. Nos vemos semana que vem. Até lá, gente. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar e ver os cortes aí, para quem não tem 1h44 para acompanhar o volume inteiro, né? Ver só os pedacinhos. Marcelo, obrigado mais uma vez. Estava com maior saudade da gente trocar essa ideia aí. E o papo hoje foi bom demais, cara. Você tinha proposto de falar de São Paulo, eu já tinha feito meus assuntos aqui, tentei dar uma puxada, mas não deu. Aí acabei indo para outros lados. Mas não tem jeito, todos os caminhos levam a Roma, né? E depois traz para São Paulo. Sensacional. Valeu, gente. Valeu, obrigado, até a próxima. Semana que vem. Abraço, Marcelão. Falou. Tchau.